Olá, estamos iniciando mais um Destaque, uma produção da FGF-TV, veiculada pelo Canal 14, o canal universitário de Fortaleza. Hoje nós estamos recebendo em nossos estúdios a Ilene Tenório Lopes. Ela é formada em Ecologia pela Universidade Estadual Paulista e atualmente trabalha no Aquasis, atuando em atividades de campo com educação ambiental em comunidades locais e na produção de materiais de comunicação do projeto. Ilene, seja bem-vinda. Obrigada. Ilene, você trabalha no Aquasis, né, e é engajada nos projetos da ONG, mas antes da gente falar um pouco disso, conta pra gente como é que surgiu o teu interesse pela ecologia. Acho que desde criança, assim, né, eu sempre me envolvi com o meio ambiente, a gente sempre estava em contato com a natureza, meus pais sempre estimularam essa coisa, né, de entrar em contato com os animais. Então, assim, acho que desde criança eu gosto muito da natureza, né? E aí, quando chegou a adolescência, assim, a gente tem que pensar no que a gente vai trabalhar e acho que a gente busca um pouco do que a gente gosta na vida em geral, né? Então, assim, eu tinha dúvida entre a área de humanas e a área de biológicas, que foram duas áreas que eu sempre gostei, né? E aí, na hora de escolher um curso, assim, eu acabei escolhendo a ecologia mesmo, porque eu entendi que a ecologia, ela é uma interação entre o ser humano e a natureza, né? Ou uma tentativa de melhorar essa interação entre o ser humano e a natureza. Então, eu acabei achando que esse curso era para mim, assim, e acho que deu muito certo, sabe? Eu gosto muito, acho que eu me envolvi na área de uma maneira que eu me sinto muito orgulhosa, assim, então eu trabalho na área que eu gosto e acho que é isso. Assim. Ilene, você mora em Fortaleza, né, mas você não é daqui, você é do estado do Rio, e aí foi buscar a tua formação em São Paulo, porque apenas lá que tem como é o curso de ecologia, assim, onde que a gente pode encontrar? Então, o curso de ecologia ele só tem em algumas universidades aqui no Brasil, né, universidades públicas, e uma delas é a Unesp, que é no interior do estado de São Paulo. Então, eu, apesar de ter nascido no interior do estado do Rio, numa cidade pequena lá, eu fui para São Paulo para fazer meu curso de graduação, né? Então, eu morei lá 5 anos para fazer o curso, aí depois eu fui para Campinas, né, que também é no estado de São Paulo, para fazer o mestrado. Então, assim, eu morei muitos anos no estado de São Paulo por causa da minha formação como ecóloga, assim. E aí depois é que eu vim trabalhar em Fortaleza, né? Então são 3 momentos, assim. Sim, sim. O mercado de trabalho da profissão do ecólogo, como que é? Porque, por exemplo, aqui a gente sabe que não tem a formação e eu acho que as pessoas têm um pouco essa curiosidade de saber, né? Acho que até quem se interessa pelo meio ambiente, porque no geral as pessoas vão fazer, acho que a gente tem, não sei se é engenharia ambiental, mas tem outros cursos, biologia, também, isso. Sim. Mas aí como que o ecólogo se diferencia e como é que está assim, um pouco o mercado de trabalho, qual é a atuação? Para onde é que as pessoas que se formam podem ir atuar? Eu acho que tem muitas opções, assim. Uma primeira opção seria fazer concurso, né? Então pegar um cargo público, seja nas prefeituras, nos governos do estado, ou até a nível nacional mesmo. Então tem o Ministério do Meio Ambiente, tem o IBAMA, Instituto Chico Mendes e as secretarias estaduais de meio ambiente. Então, assim, tem esses cargos públicos que muita gente se direciona a eles. Então você tem que estudar para o concurso e passar num cargo desse. E aí você é um cargo mais garantido, né? Porque é um emprego fixo e tal, o salário é bom. Outro grupo de pessoas se destina mais à área de consultoria ambiental, que seria assim, por exemplo, uma empresa quer fazer uma construção e aí ela precisa de uma autorização do órgão ambiental para fazer isso. Depois que ela consegue essa autorização, ela precisa contratar, para conseguir essa autorização, na verdade, ela precisa contratar uma empresa para fazer a análise daqueles danos que vão ser causados, né? Se precisa desmatar, se precisa ter algum impacto. Então, essas pessoas, é isso que a gente chama de área de consultoria ambiental. Então, essas pessoas são contratadas para fazer análise dos impactos ambientais daquela coisa que vai ser construída, né? Seja pelo governo, seja por empresas privadas. Então, essas pessoas trabalham fazendo levantamentos e tal. E aí tem muitas outras áreas, né? Porque a ecologia é uma área que envolve tanto o ser humano e os impactos sobre a natureza, mas também ele envolve áreas mais, por exemplo, de geologia, de geografia, da biologia. Então, assim, é uma formação complexa. Então, tem gente que direciona para caminhos que
são assim, impensáveis, sabe? Entendo. Por exemplo, eu hoje em dia trabalho numa ONG, que é também uma grande possibilidade para as pessoas que se formam em ecologia, em biologia, em engenharia ambiental, né? Sim, sim. Então, as ONGs também, elas recebem um pouco dessas pessoas que se formam nessa área. E você acaba trabalhando com... Porque quando você trabalha numa ONG, você trabalha com várias coisas, né, diferentes. Então, por exemplo, eu trabalho com educação ambiental, que é uma coisa que eu não achei que eu fosse trabalhar na minha formação, né? Uhum. Mas que tem sido ótimo, assim. Eu acho muito interessante você lidar com as pessoas, tentar explicar de uma forma mais clara o que às vezes a ciência não consegue explicar, né? Às vezes a gente com o vocabulário científico, a gente explica coisas para as pessoas e as pessoas não entendem, né? Mas às vezes se você tentar um vocabulário mais convencional, assim, mais comum, você consegue explicar coisas e aí você consegue atingir aquela pessoa e isso é que é educação ambiental, né? Sim, Você sim. entender o que a pessoa precisa ouvir de fato para entender o que você está falando e seguir isso na vida dela, né? Fazer uma mudança de fato nas atitudes dela, no dia a dia ou na sociedade em geral. Assim. Você falou que trabalha numa ONG, né? A Aquasis. Isso. Conta pra exato. gente como é que surgiu essa ONG. Fala um pouco. A Aquasis é uma ONG cearense, né? Ela nasceu aqui no estado do Ceará, eram estudantes de biologia da Universidade Federal do Ceará. E esses estudantes, eles gostavam muito de mamíferos marinhos. Então, eles começaram a fazer um grupo de pesquisa de mamíferos e começaram a ir nas praias e trabalhar com isso. E aí começaram a crescer e se organizar e conseguir recursos para trabalhar e assim surgiu. Então, a história da Aquasis tem muito a ver com os mamíferos marinhos, né? Então, porque a gente tem um litoral enorme, né? O Ceará tem um litoral bem grande. Verdade. Então, muita coisa acontece nesse litoral que não estava sendo vista. Por exemplo, muitos animais encalhavam nas praias e ninguém estava estudando por que eles estavam encalhando, como que eles estavam encalhando, onde, para tentar melhorar essa questão, né? Diminuir os encalhes ou ajudar os animais que chegam vivos nas praias, porque muitos deles chegam vivos, né? Então, aí esse grupo de estudos começou a crescer e virou uma ONG, né? Que é um projeto que até hoje se mantém, que é um monitoramento das praias de todo o litoral cearense. E aí parcerias também com os pescadores, né, que vivem nessas praias, para que caso um animal seja encalhado, a gente seja contactado e aí a equipe vai lá, faz todo o processo de trata esse animal, cuida dele. Então, assim, aí cada animal vai ser direcionado de uma maneira diferente. Então, às vezes, se é um peixe-boi, por exemplo, ele vai ser direcionado para o nosso centro de reabilitação, que a gente tem um centro de reabilitação desses animais, para que ele possa voltar à natureza um dia, né? E aí, por exemplo, se é uma baleia, daí já é um animal de porte bem maior, então tem que ajudar esse animal, ver se ele não está doente, e até conseguir voltar ele para a praia. Então é um trabalho bem complexo. Assim. A ONG conta com várias unidades, então? Isso, exato, porque ela começou com os mamíferos marinhos, mas depois ela passou a ser uma forma da Aquasis lutar contra a extinção das espécies em geral no estado. E no estado não tem só espécie de mamífero ameaçada de extinção, né? A gente também tem muitas aves ameaçadas de extinção. Então a ONG meio que expandiu a sua área de atuação. Então ela saiu do litoral, ela foi para o interior do estado. Então hoje em dia a gente atua também na Serra de Baturité, nos municípios de Guaramiranga, Pacuti. E a gente atua também com outro projeto na Chapada do Araripe, né, no município do Crato. Então, assim, então a gente não atua só no litoral mais, né? Então, na Serra de Baturité, a gente trabalha com o periquito cara suja, que é a espécie chave de lá. Mas fora o periquito também tem 12 outras espécies de aves ameaçadas de extinção. Então, a gente tenta, com uma espécie, né, trazendo à luz os problemas de uma espécie, a gente tenta chamar a atenção das pessoas para entender o que está acontecendo com a biodiversidade ali, quais são os problemas, né, que os bichos enfrentam e como que as pessoas podem ajudar a diminuir esses problemas. Entendo. E aí no Crato, né, na Chapada do Araripe, a gente atua com o soldadinho do Araripe, que é um passarinho também bem bonito. Ele só ocorre na Chapada, em nenhum outro lugar do mundo. Então a gente do mundo inteiro vem para a Chapada do Araripe para conhecer esse bicho, né, para observar as aves. Então tem esse turismo também, né? O turismo de observação de aves, que é bem interessante. Assim. São projetos, então, não é? Isso, exato. São 6 projetos? Exato. Então, assim, a Aquasis é uma ONG, né, grande, que ela inclui equipes diferentes em lugares diferentes do estado do Ceará. E cada equipe trabalha com
um projeto distinto, né? Então a gente tem o projeto Periquito Cara Suja, o do Soldadinho do Araripe, que é os dois que eu já mencionei, o projeto que trabalha com os mamíferos marinhos, né, que principalmente com o peixe-boi marinho, que é a espécie chave desse projeto. E aí tem o trabalho também das aves migratórias, que esse eu não falei ainda, né? Sim, Mas são aves que vêm desde o Canadá, voando, e o estado do Ceará é um importante ponto de parada para essas aves, na migração delas. Porque elas vão até a Argentina. Então você imagina mesmo que é um voo muito longo, né? Então o estado do Ceará, elas dão uma paradinha aqui para fazer um lanchinho, para recarregar as energias e depois continuar na viagem. Então a gente faz parceria com os pesquisadores do Canadá, né, para monitorar, porque eles descobriram que estavam reduzindo esse número de animais. Os animais saíam de lá na migração e quando eles voltavam em menos quantidade do que eles saíram. Então estava reduzindo a cada ano. Então eles perceberam, não adianta a gente só tratar dos bichos aqui no Canadá se o bicho ele se perde nesse caminho. Exatamente, né? Exatamente. Então agora a gente monitora também esses bichos aqui no meio do caminho dele e também tenta parcerias, né, com a Argentina e tal, para a gente cuidar desse bicho em toda a rota dele, né? Porque se a gente cuidar em um ponto só e em outro ponto ficar descuidado, a espécie vai mal, né? Porque ele é um bicho que vive, ele usa toda a América praticamente, né? Para sobreviver. Então a gente faz esse monitoramento em Capuí, principalmente, que é onde tem os maiores bandos. Eles são, não sei se você já viu aqueles, quando você vai na praia, não tem uns passarinhos que andam rapidinho assim pela beirada? Tem. Quando você chega perto, eles saem voando, são esses bichos, assim. Ah, é? Então tem muitas espécies, né, que dependem desse ambiente de praia. Então quando a maré baixa, eles ficam se alimentando ali, quando a maré sobe, eles vão descansar. Então assim, tem essa dependência do nível da maré e tal. Entendo. Então se a gente polui a praia, por exemplo, é um problema para eles, porque eles não vão conseguir alimento. Ou então se tem muitas construções, destruição do ambiente natural da praia, que seria a restinga, ou do manguezal, né? Porque aqui tem muito problema com criação de camarão. Então tudo isso vai impactar os animais que dependem da praia para sobreviver, né? E a gente também, né? Porque a gente gosta, quem não gosta de ir na praia, ver a beleza, né, das árvores lá no fundo e tal. E é preciso que tenha realmente pessoas engajadas nisso, né? Às vezes a gente não para pensar que tudo isso está muito bonito, mas porque por trás disso tem uma equipe que se preocupa, tem pessoas que se preocupam com isso, né? E isso é muito legal. Como é o apoio, assim? Porque a gente sabe que a ONG, ela se sustenta com parcerias, com apoios. Como é feito isso? Eu acho interessante se lembrar isso mesmo, porque a ONG é uma entidade sem fins lucrativos, né? Então, ONG significa organização não governamental. Então, ela não tem ligação com o governo, ela é um grupo de pessoas que estão lutando por alguma causa, né? Só que a gente sabe que a gente precisa de recurso para isso, né? Tanto para pagar os funcionários, quanto para manter a estrutura da equipe. Então, você tem uma empresa de contabilidade, você tem que fazer né, todas as exigências do governo, pagar imposto e coisas assim, né? Então, a gente precisa de recurso. Hoje em dia, acho que a maior parte do recurso que a ONG tem vem de financiamento internacional, né? Porque aqui no Brasil é um pouco complicado. Tem poucas empresas que investem no terceiro setor, né? O terceiro setor é das ONGs, no caso. Então, a gente busca financiamento onde que a gente conseguir, né? Porque para se manter é um pouco complicado, então a gente acaba tentando várias formas diferentes. E os outros países, enfim. E aí, nesse caso, a gente consegue muito recurso fora. Então, por exemplo, no caso do projeto do Periquito, que eu mais trabalho, né? Que eu posso falar com mais propriedade, assim. Tem recurso vindo de zoológicos do exterior, por exemplo, zoológico da Alemanha, zoológico da Espanha. Então, são empresas que têm essa visão, né? Eles pegam parte do lucro que eles têm fora e investem em projetos ambientais em outros países. Então, assim, é um negócio bem... É a primeira vez que você ouve isso, você fala assim, nossa, mas qual é o interesse de uma empresa alemã de investir no Brasil, assim? É que, na verdade, tem espécies de animais que só ocorrem aqui no Brasil. E se ninguém cuidar delas aqui, elas vão ser extintas para sempre da natureza. Então, assim, tem muitos grupos de pessoas lá fora que têm interesse em manter essas espécies.
e eles fazem investimento nos países de terceiro mundo, que são os países que têm mais dificuldade de investir em meio ambiente, né? Sim. Que a gente sabe que as políticas públicas não têm qualidade que deveriam, sim, ou se existem leis boas, elas não são cumpridas, sim, entendeu? Sim. Então, e aí tem muita gente de fora querendo investir aqui no Brasil, assim. Então, normalmente essas empresas ou pessoas, elas abrem editais, né? E aí a ONGs do mundo inteiro se inscrevem para esses editais, né? Então eles dizem assim, a gente vai dar tanto para projetos de conservação, e você escreve o seu projeto e fala o que você vai fazer com esse dinheiro. É meio que tentar convencer eles, sim, que o seu projeto é importante, né? Exato. E aí a gente faz isso e às vezes a gente consegue e às vezes não, né? Então por isso que a gente está sempre tentando. E esse recurso, ele é por tempo limitado, normalmente é por 1 ano. Então você tem 1 ano para gastar esse recurso. E depois que acaba, você tem que conseguir outro. Então, assim, é um trabalho frequente, de você sempre estar recursos acabando e a gente está conseguindo novos. E aí você vai nessa corrida. Assim. É muito amor pelo que vocês fazem também, não é? Porque, também. Porque às vezes você é facilmente desestimulado por essas questões, né? Porque sim. É uma porque você não tem aquela estabilidade, sim, do emprego público, né? Você está sempre em dúvida se você vai ter o emprego por muito tempo. Porque a ONG não pode te garantir isso. Ela não tem financiamento por muitos... É raro um projeto que tenha financiamento por mais de 2 anos. É bem raro, né? Então, ele sempre está sendo renovado. Mas, assim, você tendo uma equipe boa, que está engajada, que tem experiência e que está preocupada mesmo, envolvida com aquela ação, é possível, assim, é bem possível, vem crescendo a cada ano, né? A gente sempre tem a crise vem e ela também prejudica a gente, né? No Brasil, acho que todo mundo está sendo afetado pela crise, e as ONGs mais ainda, porque o governo começa a cortar recurso e, por exemplo, a Petrobras é um bom exemplo, né? Uma empresa que caiu em crise e ela financiava os projetos ambientais no Brasil todo. E projetos muito importantes, projetos de grande escala. Um deles era o projeto de reabilitação dos peixes-boi marinhos, que a Aquasis realiza. Entendo. Então, esse projeto ficou complicado manter, porque você tem um grande aporte de recursos da Petrobras, um projeto que vinha sendo financiado, e de repente a Petrobras você não tem para tudo. E aí você fala assim, nossa, como que eu vou manter? Os bichos já estão em cativeiro, a gente já tem um gasto com eles lá, entendeu? Tudo programado, eles não podem ser soltos assim na natureza do nada, né? Eles têm que ter todo um processo, e aí é nisso que a ONG tem que se reinventar e dar um jeito e conseguir recursos de outras fontes e continuar indo. Assim. Imagina, é um grande desafio. Sem dúvida alguma. E, Ilene, tem um reconhecimento, assim, tem prêmios. Eu lembro que você falou que recentemente a Aquasis ganhou um prêmio de biodiversidade, não foi isso? Fala um pouquinho pra gente desse reconhecimento. Foi uma experiência muito emocionante, assim, para mim. Eu nunca tinha participado de uma cerimônia desse tamanho. A gente ganhou um Prêmio Nacional da Biodiversidade, que algumas pessoas falam que é como se fosse o Oscar do meio ambiente, né? Que na verdade, é um grande reconhecimento público de um trabalho que já tem sendo feito há muitos anos, né? Então, o Ministério do Meio Ambiente abriu um edital para esse prêmio, e aí os projetos ao longo de todo o Brasil se inscreveram, né? Para esse prêmio. E aí a gente se inscreveu com o projeto do Periquito Cara Suja, e aí só que estava concorrendo com projetos muito importantes, muito conhecidos, né? Por exemplo, o projeto Arara Azul foi um dos exemplos, que é um projeto muito renomado, muito conhecido, muito merecedor desse prêmio. Então a gente se inscreveu assim mais para grandes pretensões. Exato, né? A gente se inscreveu porque a gente realmente, porque a intenção desse prêmio é falar sobre a biodiversidade, né? É premiar projetos e iniciativas que tenham ai meu Deus, como é que eu vou explicar isso? Premiar projetos e iniciativas que tenham um impacto positivo sobre a biodiversidade. Entendo, que tem uma relevância, né? Que é bem visível, né? Algo que... Exato, que conseguiram resultados satisfatórios. Boa palavra. Conseguiram resultados satisfatórios para a conservação da biodiversidade, né? Sim. Então, a gente se sentiu muito honrado de ser escolhido pelo júri para esse prêmio, porque ele tem diferentes categorias, né? Então tem a categoria imprensa, por exemplo, que os jornalistas se inscrevem por ter feito matérias ambientais que tiveram muito impacto. Aí tem prêmio empresa,
Então, são empresas que investiram em projetos ambientais dentro da empresa e que isso fez uma mudança positiva para a biodiversidade. Então, tem o prêmio governo, que é assim, parte do governo que trabalharam em prol da biodiversidade e tiveram sucesso, entendeu? E tem o prêmio Sociedade Civil, que é o prêmio que a gente se inscreveu, que são organizações não governamentais. Sim, sim. E aí, esse projeto que ganhou é o que você está à frente. Exato, né? Exato. E aí teve uma cerimônia lá em Brasília, a gente não sabia, a gente foi convidado, foi lá para Brasília, e aí, quando eles foram anunciar o prêmio, a gente, né? E aí, de repente, anunciaram o projeto Periquito Cara Suja. E aí é muito, muito surpreendente, assim, porque era um auditório enorme, com muita gente, e todo mundo batendo palma, a gente teve que levantar, ir lá na frente, falar, agradecer, receber o prêmio oficialmente. Tem um monte de flash, luz, e gente te parabenizando, assim, é muito emocionante. Muito é um reconhecimento, mesmo. Né? Sim. Você vê que seu esforço, que com certeza é muito grande, né? Por tudo que você já contou aqui. E ter isso reconhecido realmente tem um grande valor, acho que tem uma grande importância, né, para o seu trabalho. Sim. Esse projeto que tu está à frente, fala só um pouquinho dele, porque ele se diferencia dos outros, porque cada um tem um animal específico, tem uma espécie específica, não é? Então, o seu é do periquito da cara suja. Isso, não é? Exatamente. Então, assim, essa espécie ela é interessante, vou começar falando da espécie, né, e depois para contextualizar por que da escolha dela, né? Então, assim, o periquito cara suja é interessante porque esse bicho, ele é de mata úmida. Então, assim, o estado do Ceará, a gente sabe que ele é prioritariamente caatinga, né? É um ambiente mais seco. Sim. E então, as matas úmidas onde estão, né? Elas estão nas serras. Porque quando você começa a subir um pouquinho a altitude, você tem mais... É mais friozinho lá em cima, né? Quem já não foi numa serra no final de semana, né? Um clima bem mais ameno. Então, a temperatura realmente muda. Chove muito mais. Porque... assim, a água evapora no oceano, né? E aí essas nuvens são formadas e elas vêm, só que quando chega na serra, essa umidade é barrada. Então a chuva cai ali na serra. Então não é à toa, né? Então se você pensar, as serras do Ceará são manchas de matas úmidas que estão isoladas umas das outras. Então elas são ambientes muito interessantes porque elas estão envoltas totalmente pela caatinga, né? E nessas serras, normalmente, tem espécies muito diferentes da caatinga. São outras espécies. Então, tem essa coisa interessante. E o periquito cara suja é um bicho de mata úmida, então ele estava nas serras, não só aqui do Ceará, mas também do Pernambuco, do Rio Grande do Norte e Paraíba. Só que, infelizmente, como a gente sabe, o desmatamento nas serras também é muito grande, para plantio, para, enfim, muitas coisas. Especulação imobiliária também, já que elas são ambientes mais friozinhos. As pessoas querem ter a sua casa para ir lá no final de semana e tal. Então tem aquela toda especulação imobiliária também. Entendo. Então esse bicho foi sumindo de várias serras por esses motivos, né? Até a captura também dessa espécie é grande, por ser um bicho muito bonito. As pessoas querem criar ele na gaiola, né? E às vezes elas não entendem o impacto negativo sobre isso, porque a gente as pessoas que capturam esses animais, elas estão sempre tirando esses animais da natureza. Então, você imagina uma coisa que você sempre tira e nunca bota de volta, né? Sim. Imagina se todo mundo quiser ter um papagaio em casa. Não tem papagaio suficiente na natureza, né? Então, assim, é só um exemplo de como, às vezes, uma atitude do ser humano pode ser prejudicial sem a gente mesmo saber. Porque, às vezes, a pessoa que cria o bicho, ela gosta do bicho, ela quer criar. Pessoa, né? E aí... Exato, ela acha que ela cuida bem e tal, mas não é questão disso. É questão de que a natureza, ela precisa respirar e às vezes a gente não deixa ela respirar para ela se manter. Então é por isso que muitas espécies de aves estão ameaçadas de extinção também pela captura ou pela caça. Então esse é o caso do periquito. Então ele enfrenta o desmatamento das matas úmidas e ele enfrenta também a captura para a criação em cativeiro, que é uma atividade ilegal. Ambas são ilegais, né? Tanto o desmatamento quanto a captura. Com certeza. Então esse bicho começou a sumir e hoje em dia ele só sobrou no estado do Ceará. Ele ocorre só em 3 áreas aqui, sendo que 2 delas as populações são tão pequenas que a gente tem muita preocupação se elas vão se manter a longo prazo. Então a gente atua principalmente na Serra de Baturité, que é onde está a última maior população desse bicho.
E a gente trabalha com isso, com a educação ambiental das comunidades locais, fazendo parceria com os proprietários. A conscientização mesmo, Conscientização, né? Para evitar que eles capturem esse bicho, que eles tirem, ou que eles deixem outras pessoas entrarem na área deles para tirar. Entendo. Então é isso que a gente faz, a gente tenta expandir essa rede de parceria e colaboração. A gente instala caixas ninho para eles poderem se reproduzir. Então essas caixas são mais ou menos desse tamanho aqui, né? Então a gente instala na árvore, lá no meio da mata mesmo. E aí os pais entram nessas caixas, têm seus filhotes, e os filhotes voam com os pais quando crescem. Aí você pensa, nossa, mas por que vocês instalam caixa para isso, né? Mas na verdade é uma maneira da gente ajudar o bicho, porque ele só faz ninho dentro das árvores. Dentro dos ocos, né? Por exemplo, o pica-pau vai lá, faz um buraco para fazer um ninho, e depois ele abandona, e o periquito usa esse ninho que o pica-pau abandonou. Ou então, por exemplo, se um raio vem e quebra um galho, e aí forma um buraco naquela árvore, o periquito também ocupa esse... Até isso tem que estar atento, né? Ao espaço que aquele animalzinho realmente vai... Exato, por isso que é bom você conhecer as espécies, entender do que elas precisam para sobreviver, né? Por isso que existe muita pesquisa por trás desses trabalhos. A gente pesquisa e entende a espécie primeiro e vê onde está o problema, né? Porque você tem que achar o problema para saber como que você vai fazer para solucionar ele. Então essas caixas foram uma solução imediata. Isso aumentou a reprodução da espécie na natureza. Por quê? Porque a gente consegue monitorar melhor os filhotes que nascem. Então agora a gente consegue saber se eles têm alguma doença, quais são os predadores que matam que comem esses filhotes, para a gente diminuir esses predadores, para aumentar a sobrevivência dos filhotes. A gente também faz trabalho a gente coleta sangue desses animais, faz análise genética para ver se está tudo bem com a população. A gente também coloca anilha nos filhotes, né, que são como uns anéisinhos, né, que eles têm uma identificação. E aí, mesmo que esse filhote voe da caixa e fique livre, quando a gente encontrar esse bicho de novo, a gente vai saber que esse bicho nasceu na nossa caixa ninho. Muito legal. É um cuidado bem minucioso, né? Sim, exatamente. Então, só para ter uma ideia, assim, no ano de 2007 foi solta uma estimativa de quantos periquitos tinham na natureza dessa espécie, né? Quantos periquitos cara suja tinham na natureza. E eram 250 indivíduos só, adultos, né, na natureza. Então isso é muito pouco, é muito pouco. E aí o trabalho com as caixaninhas começou em 2009, né, a gente começou a atuar de fato na serra, 2008, 2009, colocando essas ninheiras. E desde então, de lá para cá, já nasceram mais de 500 filhotes na caixaninha. Que bacana, então, né? você, é um assim, grande resultado. Aí todo mundo pergunta, nossa, mas então a população cresceu muito. A gente vai fazer um censo no final desse ano para contar de novo esses bichos para ver como que está o tamanho da população agora, né? A gente imagina que esteja muito maior do que era em 2007, né? 10 anos depois, né, do início desse projeto. Então a gente vai saber finalmente quantos bichos estão, mas assim, pela sensação que a gente tem, pelas conversas que a gente tem com as pessoas e pela nossa própria experiência ao longo dos anos, a gente sente que houve um crescimento, sim, tanto no tamanho dos bandos, né, porque os periquitos são super sociais, eles vivem em bandos, então os tamanhos dos bandos estão aumentando e também as áreas que eles ocupam estão aumentando. Então agora eles estão indo em florestas que antes a gente não via eles, né, lá na serra mesmo. Entendo. E muita gente vem falar com a gente, nossa, mas eu nunca mais tinha visto esse bicho na minha casa e agora ele está aparecendo. Nossa, que bom. Isso então, é um assim, resultado já, né? Isso é um resultado. Isso demonstra que o projeto está dando certo. Está dando certo demais. E as próprias pessoas se envolvem com o projeto, elas querem saber o que está acontecendo, elas param a gente na rua. Então, assim, é bem gratificante, sabe? Você ver seu trabalho sendo reconhecido. Sem dúvida, sem dúvida. Elaine, para a gente encerrar, então, deixa teu recado para as pessoas que estão assistindo a gente, de que como elas podem apoiar, o que elas podem fazer, quem tiver interesse de contribuir de alguma forma com a Quasis, como elas podem proceder, como elas devem proceder, aliás. Eu acho que o mais importante é as pessoas se informarem, né? As pessoas reconhecerem a natureza que tem à sua volta, entenderem que é importante que a gente se envolva com a natureza, que a gente entenda como que a gente pode ajudar ela. Eu acho que isso é o mais importante. Uma vez que você entende como você pode ajudar a natureza, e você consegue tomar as atitudes certas na hora certa, né? Então, assim, para quem quiser conhecer mais a Quasis, a gente tem um site
Tá. que é www.aquasis.org. Nesse site você pode entender mais o trabalho das equipes, como que os problemas que essas espécies estão enfrentando. Uhum. A gente tem um Facebook também, é só escrever Aquasis lá no Facebook que vai aparecer. Tá joia. Então lá a gente consegue saber tudo que está acontecendo na ONG, dicas de como você pode ajudar, onde estão os projetos, porque a gente tem os centros de visitantes, que as pessoas podem ir de fato lá e conhecer mais, ver foto, ver vídeo e se informar melhor. Mas eu acho que é isso, assim, a internet também tem muita informação interessante, né? A gente tem uma coisa que está disponível para a gente, que a gente pode descobrir o que a gente quiser. Então, acho que na internet tem muita informação importante, tem muitas ONGs pelo Brasil que também fazem trabalhos interessantíssimos. E eu acho que é isso, assim, se as pessoas que se interessam por esse tema têm mesmo que procurar, ir atrás, venham conhecer a gente está de braços abertos, vão lá na Serra, vão no Crato, enfim, estamos aí para ajudar. Espaço à disposição, Sim, né? totalmente. Irene, muito obrigada, tá, pela tua presença. Obrigada a você. Foi muito bom conhecer o projeto e a gente se alegra muito de saber que tem dado resultado, né? Tá? Então, o destaque ele fica por aqui. Quem realmente quiser contribuir, acessa lá o site da Aquasis. Tá? Continue conosco no canal 14 da Multiplay, o canal Universitário de Fortaleza, ou através das nossas redes sociais. Até a próxima!